terceira série. Você falou para mim. Isso, estudando o município, que naquela época tinha um livro chamado O Município, e o livro falava de São Paulo. E cadê o município? Falar que em São Paulo tem São Vicente, mas não é São Vicente né? Ferre. E era um livro com a cor meio apagada e tal, e esse livro falava de outro lugar e não falava da gente, mas a escola fez uma exposição e levou objetos de engenhos e objetos pessoais da localidade que me despertou interesse quando eu estava olhando, né? E foi ali que eu entendi pela primeira vez que São Vicente, no Sirigi, no caso, não era isolado do Brasil, não era isolado de Pernambuco, porque as pessoas falavam coisas que existiam em outros lugares. E aí, a partir daquele momento, o estalo para pensar a região do Sirigi como uma forma mais ampliada. Porque eu pensava, Jadiel, que Sirigi era só aquilo. E não havia nada além disso. Então, foi ali que começou o meu interesse. E depois ampliei um pouco mais a discussão quando estava no ensino fundamental 2, nas aulas de história e tal, e fui amealhando muito material. E aí, sempre preocupado em entender por que as coisas acontecem, mas não de forma pincelada e sem o contexto. Eu precisava entender por que São Vicente, por exemplo, em dado momento, por que São Vicente virou distrito de Macapá? Quais foram os eventos que levaram São Vicente a ter esse desenvolvimento e depois cair virar um distrito de uma outra localidade que ambas eram de Timbaúba. E aí, como você disse, né, viu lá no TikTok, o Coronel Henrique Pereira de Araújo, inclusive é nome de rua aqui, né? Morou aqui nessa rua da Rua Coronel Henrique. Isso. O Coronel Henrique foi assassinado em 1930. Isso causou um burburinho danado dentro de um contexto de eleição. E muda todo o regramento político-social de São Vicente. Eu costumo dizer ali que São Vicente perde o fôlego político, porque São Vicente vinha crescendo desde o século XIX, desde que ela destituiu Cruangi como sede, porque Cruangi era cabeça de freguesia, mas houve um movimento aqui... Em que ano? 1864. Em 1864, Cruangi... Perde para São Vicente. Perde para São Vicente. Exatamente, dentro de um... Então, não tinha um contexto Timbaúba, era a região freguesia de Cruangi. A freguesia de Cruangi, que era dona desse... Que englobava São Vicente. Tudo, né? Cara, velho. Era um território muito vasto, assim como a freguesia de Santa Ana, de Bom Jardim, era muito vasto, eram municípios imensos. Nazaré também era um município imenso, inclusive figurava entre os municípios maiores do Brasil naquela época. A gente está falando de império, né? Segundo reinado, 1864, Cruangi perde a autonomia para São Vicente. São Vicente ali já tinha um desenvolvimento econômico interessante, já tinha feira, já se plantava banana, já se plantava café, né? Tinha o algodão, o fumo e a comunidade, a localidade, a localidade crescendo. Padre na freguesia, tudo... Isso em 1864? 64, né? O André Cursino, inclusive, era o pároco daqui, tinha escravizado, o padre de São Vicente tinha escravizados, isso eu descobri depois olhando outros documentos que foram publicados, mas no século XX esse crescimento se consolida, né? 1903, 4 até 1920, São Vicente aparece como uma vila proeminente. Inclusive, ali com cinema já na década de 20, coisa que... O cinema foi instalado em que ano? 26. 1926. Inclusive, faz 100 anos agora. É importante que São Vicente... Porque tinha um lance assim muito grande, nostálgico, e queria reviver o São Vicente, era o professor Clebinho. Uhum. Né? Eu achava arretado aquilo. Kleber fez ressuscitou, né, essa ideia do cinema, além da memória do cinema, em 26. Professor Wanes, esse pároco que você acabou... O André Cursino, ele foi um dos precursores da construção da Igreja Matriz? Sim. Que o professor Clebinho até falava que foi feito por mãos de escravos? Isso. Então, o André Cursino, ele capitaneia todo esse desenvolvimento, porque a Igreja de São Vicente era de má qualidade, como se dizia nos jornais. Cruangi se rebelou contra São Vicente várias vezes. Como é que aquilo vai ser uma... Qual o jornal que repercutia aqui as informações de São Vicente? Jornal do Recife, Diário de Pernambuco, o Jornal da Província, todos esses jornais noticiavam porque o poder estava no interior.
Eram os maiores. Então, o poder não se concentrava em Recife. Não só em Recife. Recife só era capital moderna, imprensa. Muito desenvolvida, mas no interior também tinha, né? Era a capital. E aqui no interior, os senhores de engenho ali articulando. Que eram os patriarcas, os caras do dinheiro, né? Tudo. Que movimentavam a economia de Pernambuco. Exatamente. Então, muitos nomes da política aqui do interior. Então, as coisas aconteciam aqui também.